Bom, gente, mudamos aqui de aparelho celular para ver se a gente consegue através desse aparelho aqui, né? Tá uma batalha, gente, mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Hoje tá um pouquinho mais difícil. Hoje tá difícil. Mas vamos conseguir. Obrigado pela paciência de todos vocês aí. Eu só quero saber se vocês estão escutando bem agora, porque tava... Aumenta aqui o volume. Isso, se vocês puderem dar um... Ah, a pastora Sara tá ali. Pastora Sara enviou visualizar. Vamos lá. Pastora Sara, a gente aceitou tua solicitação aqui, só falta conectar. Agora eu mandei, vocês aceitaram. Conseguiu! Hoje foi uma batalha. Gente, que saudade de vocês! Que saudade! Como é que vocês estão, pastor Diego, pastora Tati? Vocês são muito queridos. Vocês também. A gente está bem, graças a Deus. Gravidez está tudo bem. Estamos muito felizes. E o neném maravilhoso, glória a Deus! Falta um mês e pouquinho para a chegada dele. Tá chegando. Então, gravidez dos outros passa rápido, que é uma beleza. A gente tem ver. Mas que Deus te preserve, Tati, te guarde. Vai ser um parto lindo. Essa criança vai trazer ainda mais alegria para essa família de vocês, que já é incrível, maravilhosa. Eu tenho certeza que ver cumprir na vida dos seus pais o Salmo 128, né? E verás os filhos dos filhos. Amém. E a paz sobre Israel. Deus nos abençoe muitíssimo. Amém. Pastor Célio tá bem, as crianças também. Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá de serviço hoje, tá na polícia hoje, mas tá bem, graças a Deus. Manda um abraço para ele. Que bom. Será dado. Amém. Pastora Tati, tem um tema muito interessante hoje para falar. É isso aí, pastora Sara. A gente tá vivendo nesse momento de pandemia, né? Todo mundo em casa e na quarentena. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante, porque com a questão da gravidez eu tô sentindo muitas dores na coluna para dormir. E aí eu fico sem posição para dormir. Aí eu fiquei sentada um pouquinho, fiquei lendo a Bíblia. Fui para a sala, fiquei lendo a Bíblia. E quando eu dei de cara aqui na varanda, os meus vizinhos aqui, várias pessoas limpando a varanda de madrugada, limpando casa, fazendo home office. Eu falei, Jesus, tudo de madrugada. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí eu comecei a ler aquela palavra sobre equilíbrio, né? Equilíbrio. E até na versão que eu li da NTLH, da primeira epístola de Timóteo 1:7, fala que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, moderação e domínio próprio. Outras versões falam equilíbrio. Só que nessa versão eu achei interessante que ele fala Deus nos deu prudência. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha vinculado o equilíbrio com a prudência, né? E aí eu queria saber, né, você como psicóloga também, você tem visto essas questões, né, da quarentena, um povo tá perdendo o equilíbrio, o controle emocional, né? Pastora Tati, sabe o que eu percebo muito? Geralmente, a crise ou momentos em que nós somos testados de alguma forma são potencializadores. Então, a verdade é que muito daquilo que já existia antes é revelado no momento em que geralmente eu não tenho muitas escolhas. A quarentena é quem de fato está em isolamento social verdadeiro, né? Metade do globo hoje está em isolamento social. E quando a gente fica nesse isolamento, a gente tem que se encontrar consigo mesmo de volta. E muitas vezes esse encontro consigo mesmo, ele revela coisas que às vezes a gente vai deixando ao longo do tempo de analisar, a gente vai deixando de perceber, ou a gente percebe, mas como dói, a gente não quer mexer. Então, eu vejo que isso tem sido potencializado no isolamento de uma forma muito importante, tanto dentro do casamento, quantas pessoas estão tendo problemas graves no casamento, quantas pessoas estão tendo dificuldades com a mentoria e o cuidado e o zelo com os filhos, exatamente porque essas relações outrora desgastadas, mas que dava-se para
passar por cima, até porque o ativismo fazia isso, né? A ideia do ativismo é fazer mais coisas do que o dia suporta. A nossa geração é uma geração ativista que se ocupa de muitas coisas. E quando a gente está ocupado de muitas coisas, geralmente a gente perde o que é mais importante, que o diga Marta, irmã de Lázaro, né? Que estava ocupada com muitas coisas. Mas vem o isolamento. E, de repente, eu me vejo comigo, eu me vejo com meu cônjuge, eu me vejo com os meus filhos e, via de regra, revela-se aquilo que estava guardado, de bom e de ruim. Então, eu vejo o equilíbrio necessário em todas as áreas da nossa vida. Tati, olha, é inevitável que uma pessoa equilibrada não seja bem-sucedida no que ela se propõe a fazer. Os extremos são muito perigosos. Quaisquer que sejam os extremos, são muito perigosos. E a gente sabe que até dentro da história do cristianismo, os extremos são perigosos. A gente tem que ter muito cuidado com os extremos. E o texto que você citou, Tati, quando a Bíblia fala não vos dei espírito de medo, o início dele, isso nos revela algo tão precioso das Escrituras, porque nos mostra que o medo não é só um sentimento. Às vezes a gente lida com medo, que é um dos maiores geradores de desequilíbrio, junto com a ansiedade, junto com a angústia. O medo, ele tem essa capacidade de desequilibrar, porque nem sempre ele é racional. E Paulo fala, não vos dei espírito de medo. Exatamente porque o medo não é um sentimento, ele é um espírito. Ele é algo que pode me dominar se eu permitir. Então, é muito importante que o cristão saiba lidar com o medo, porque a Bíblia também diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor não é só o amor que Deus tem, não é só o amor que Deus dá, mas é o amor que Deus é. O verdadeiro amor, ou seja, Cristo habitando em mim, ele lança fora todo medo. E quando eu venço o medo, eu me torno alguém mais equilibrado. Mais equilibrado comigo, mais equilibrado com os outros, mais equilibrado dentro da minha casa, mais equilibrado dentro das circunstâncias externas. Sabe, ontem aqui na nossa cidade, se suicidou uma jovem. Ela pulou do 33º andar do prédio dela, de um bairro muito nobre aqui. E isso chocou a nossa cidade, porque ela pulou com uma criança de 10 meses no colo. Ela pegou o filho de 10 meses e pulou. Então, assim, a gente ainda não sabe o que ocasionou. Se ela estava depressiva, se foi algum problema na conjugalidade. A gente não consegue dimensionar isso. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque esse ponto que você falou do equilíbrio, ele é muito importante. Pequenos desequilíbrios, eles são sinalizadores de grandes problemas futuros. Geralmente, um desequilíbrio pequeno fala de uma desordem interior que já não está sendo tratada. É por isso que tem gente querendo organizar a vida na quarentena, né? Ou pessoas que no início fizeram vários planos. Na quarentena eu vou aprender um idioma, na quarentena eu vou fazer um curso EAD, na quarentena... E aí percebeu, ontem já fez um mês, praticamente, que a gente está confinado, pelo menos aqui no estado de Goiás. E muita gente percebeu não conseguindo executar nada disso. É exatamente porque não tem como fazer uma ex-organização sem antes fazer uma endo-organização. Eu não consigo organizar o que está fora de mim se dentro de mim as coisas estão desorganizadas. Então, eu não consigo promover equilíbrio no meu casamento, na minha vida profissional, no meu ministério, na minha fé, se dentro de mim as coisas estão desequilibradas. Então, eu vejo o desequilíbrio como algo extremamente perigoso, porque ele vai nos levar para os extremos e ele tem como fonte, ou como mola propulsora, ou como algo que dá um start, o próprio medo. Pessoas amedrontadas, como eu disse, o medo tem um componente irracional. Pessoas com síndrome do pânico, o pânico é o medo do medo. Pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico, elas desenvolvem um medo de sentir a sensação do medo que o pânico gera. Então, isso é agravado exatamente pelo poder da mente. Então, o medo é algo perigoso e que, se não for olhado para as Escrituras e vencido como as Escrituras nos mostram, a gente corre o risco de ficar desequilibrado. E é exatamente essa a ideia do texto, né? Por isso que pode ser prudência ou pode ser equilíbrio, porque isso só pode vir do Senhor. Pastora Tati, pastor Diego, olha, quando eu olho para as ciências humanas, quando eu olho para a psicologia, eu vejo algo muito limitado para tratar com a alma humana, não só
Veja bem, eu não estou desdenhando daquilo que é a minha formação, muito pelo contrário. Eu vejo que a título de diagnóstico, como descobrir o problema, a psicologia, a psiquiatria, elas são excelentes, elas são eficazes. Mas quando a gente fala de cura, de como vencer todas essas questões emocionais, só a palavra de Deus pode nos dar uma diretriz correta, que nunca vai mudar e que é unânime. Ela vai alcançar todo tipo de idade, todo tipo de indivíduo, todo tipo de circunstância. A diretriz que ela dá vai ser suficiente. Então, o equilíbrio é o contrário do medo. E é muito lúcido essa palavra que você falou. E é muito... Deixa eu só falar mais uma coisa, tô lembrando aqui do que você disse. Antes dessa pandemia, a insônia já era uma das questões que a gente mais tinha zelo para tratar até dentro da igreja. A quantidade de crente que não dorme é algo que vem nos assustando ao longo do tempo, né? A quantidade de pessoas que sofrem do mal da insônia. E uma das questões da insônia, Dr. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, ele descobriu há quase 3 anos atrás a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é você não estava dormindo porque o final da gestação, muito difícil. Eu brinco, Tati, que já é Deus nos preparando para as noites insônias com o filho. Então, não é só porque a coluna dói. Eu acredito que é o Senhor, na sua perfeição e soberania, nos preparando para aquilo que a gente vai viver quando a gente receber esse bebê no colo e voltar com ele para casa, né? Para a gente não estranhar muito essas noites insônias. Então, esse era o seu caso. Mas aquilo que você pode contemplar tem sido a realidade de muitas e milhares de pessoas. A gente vive na época dos calmantes, do sono artificial e da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é essa ideia de um pensamento que não para. Então, o indivíduo deita para dormir, ele tenta, ele precisa, o corpo está cansado, mas a mente, que é um campo de batalha travado, ela não para de trabalhar. E se a minha mente não para de trabalhar, eu não vou conseguir desligar. E se eu não desligo, eu não vivo a promessa de Deus para mim. Paz me deito, logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu fico lendo o versículo quando o salmista diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. E eu fico pensando, gente, que Deus é esse? Que até enquanto eu estou dormindo, descansando, ele está provendo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, só para confirmar, como essa questão da insônia tem sido algo que a gente tem precisado voltar, tratar, conversar com o nosso povo e ensinar, à luz das escrituras, como é que a gente pode vencer tudo isso e quais são as consequências da insônia e o que ela de fato representa, né? Quando a gente não consegue dormir, existem algumas coisas que precisam ser revistas. Poxa, será que eu estou confiando mesmo em Deus? Será que ele tem sido meu socorro presente na angústia? Será que a minha fé tem sido suficiente para não só ser aquilo que eu declaro, mas aquilo que eu ajo? Então, muito, muito próprio, muito propício tratar da insônia também. Eu falo muito, hein, gente? Vocês estão me interrompendo aí. Eu estava me lembrando aqui de uma passagem. Eu sou muito fã do livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, a história de Davi. E eu vejo muito assim Saul como aquele cara desequilibrado, né? O cara atribulado, tinha dificuldade até para dormir, era atormentado. E a Bíblia fala faz referência a Davi como um homem prudente até no seu falar, né? E uma coisa que eu vejo é que quem é desequilibrado, quem não tem não consegue ter paz, mesmo reinando, acaba perdendo o reinado. E quem consegue ter paz, mesmo sem nada, ali no meio do campo, não tinha nada, acaba herdando um reino do desequilibrado. Então, Uau! eu creio assim que nesse tempo muita gente está perdendo muitos reinados, né? Por isso tantos divórcios, tantas coisas acontecendo. Mas vai ter uma galera aí que vai herdar muitos reinados, nichos de mercado que serão abertos para a galera que soube suportar esse tempo. Em vez de ficar desesperado, começou a pensar de uma maneira estratégica, vão herdar nichos de mercados, empresas que os desequilibrados acabaram falindo, eles vão sair revolucionando. Então, eu creio que é um tempo também de polarização. O desequilibrado vai acabar se estragando, mas aquela pessoa que se enche de Deus, que consegue manter a paz, mesmo não tendo nada, porque o Golias enfrentou os dois. Golias estava
24 horas lá, tanto para Saul, quanto para Davi, quanto para todo mundo. Mas a forma deles enfrentarem foi muito diferente, né? Então, eu tô analisando dentro disso tudo que você está falando, o desequilibrado acaba perdendo tudo. Então... E, pastor Diego, a palavra que o senhor usou ela é muito pertinente, porque o senhor usou a palavra paz. Paz é o tipo da coisa que a gente não compra, não está à venda, né? Não está nas prateleiras. Paz, a fama não traz, o dinheiro não dá. E a Bíblia fala de 2 tipos de paz. E as duas são fundamentais para que a gente consiga fazer da crise um tempo de oportunidade. Porque é na crise que os heróis se levantam. É isso que o senhor acabou de falar. Enquanto não tem crise, a gente precisa do herói. Desde as histórias em quadrinhos, né? O Homem-Aranha, o Superman, eles só aparecem quando tá crise, quando tem alguma coisa muito grave acontecendo. Foi assim também. Então, mas a paz nesse tempo, que é aquilo que Deus tem para nós, ela vai ser o agente definitivo do que a crise vai trazer para você. A Bíblia fala de 2 tipos de paz. A Bíblia fala da paz com Deus, quando Paulo fala, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Que é a paz que a morte de Cristo no Calvário conquistou para nós, né? Afinal de contas, nós estávamos separados de Deus por ocasião da queda. Mas Paulo fala que nós somos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus. Ou seja, Deus nos aceita de volta, nos traz de novo para o relacionamento. E depois, Paulo fala aos Filipenses, e a paz de Deus, ou seja, um segundo tipo de paz. O primeiro é a com Deus, e depois o mesmo Paulo fala da paz de Deus. Guardará. O verbo no grego ali usado para guardar era um verbo muito utilizado pelos meios militares daquele tempo. A ideia é que essa paz protege, blinda, faz guarida, esconde, resguarda. E Paulo fala que a paz de Deus, ou seja, aquela que só o Senhor tem para nós, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, usufruir dessa paz nesse tempo é um sinalizador do quanto eu tenho me rendido ao senhorio de Cristo. Ou seja, uma paz ele conquistou para mim na cruz do Calvário. E a segunda, ele dá para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. E essa paz, além de tudo, ela guarda, ou seja, ela protege, ela blinda o coração, ou seja, as minhas emoções, e a mente, o meu racional, aquilo que eu vou produzir, aquilo que vai se transformar em palavra, em atitude, em hábito. Então, a gente consegue ver essa diferença nesses homens de Deus que você citou, em Saul e em Davi, de forma muito clara, né? Na paz que Davi tinha para executar os maiores e os mais difíceis desafios. Então, eu penso que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora precisam se lembrar disso que nós temos que lançar mão. Afinal de contas, o Deus que nós servimos é o príncipe da paz. Um dos nomes dele é esse. Então, nesse momento em que o mundo procura paz, é por isso que eu digo, sabe, pastora Tati, pastor Diego, a igreja, a voz da igreja, ela precisa ser a voz da consciência do povo nesse tempo. Exatamente porque nós temos a resposta, nós temos a direção, a igreja, olhando para as escrituras, tem a resposta para as angústias, para os medos, para os anseios, para as incertezas que isso tudo está gerando. E às vezes a gente tem se fechado, né? Porque alguns de nós também estão com medo, alguns de nós também estão temendo, alguns de nós também estão inseguros, alguns de nós também estão vivendo como se Deus não tivesse no controle de tudo. E essa não é verdade. A gente tem uma promessa de um Deus que promete que a paz dele vai guardar o meu coração, as minhas emoções e ainda vai guardar a minha mente. Então, ele está disponível para fazer isso. A gente precisa só querer. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se a Tati também teve uma pergunta também aqui interessante. Eu vou fazer e depois ela faz. Quando num lar hoje, quando tem uma pessoa que está vivendo assim um momento de desequilíbrio emocional absurdo, que isso é bem comum. E falando de casamento, por exemplo, mas o cônjuge tem um cônjuge que está desequilibrado e outro equilibrado. Como a gente consegue incentivar as pessoas a que possam trazer o equilíbrio para a pessoa que está desequilibrada
e em vez de todo mundo perder a cabeça em casa, né? Porque tem duas possibilidades. Ou todo mundo perde a cabeça, ou pelo menos o que está em paz tenta trazer de volta equilíbrio. Eu digo isso até porque nós estamos vendo aqui muita gente trabalhando em home office aqui no nosso bairro, e tem uma vizinha que trabalha home office de 9 da manhã, acho que a 11 da noite. Só que ela fala de 9 da manhã, 11 horas da noite, sem parar, sem parar. Eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes eu quero ir para a varanda, tomar um café na minha varanda, e eu falo, se eu fosse o marido dessa mulher, eu não ia aguentar, não. Eu não teria condição. Como que faz? Como que o marido de uma mulher dessas faz para trazer o equilíbrio de volta para casa? Ai, pastor Diego, eu acho que se eu tivesse essa resposta na íntegra, eu poderia escrever um livro, né, sobre isso, e a gente poderia muitos e muitos exemplares. A verdade é que a Bíblia diz que, por exemplo, eu estou me lembrando do versículo em que a Bíblia diz que o homem não crente, ele é santificado no convívio da esposa crente. Exatamente porque são os dois uma só carne. Uma coisa fundamental para que haja aquilo que você perguntou. O outro tem que estar equilibrado. Se todo mundo desequilibrar de uma vez, a gente não tem como resgatar. E espera-se do indivíduo equilibrado, principalmente se esse indivíduo serve ao Senhor, utilizar de ferramentas bíblicas para que isso possa auxiliar no crescimento, no auxílio, em trazer o outro para se entrar nesse equilíbrio. No caso da sua vizinha específico, a gente não sabe se o trabalho com essa quantidade de horas é fuga, a gente não sabe se de fato ela precisa trabalhar numa porção de horas assim, a gente não sabe se ela precisava falar tudo isso, mas certamente quem está com ela sabe. Mas pelo tom de voz, desculpa te interromper, mas pelo tom de voz, pela intensidade, porque isso me incomoda. Então, você vê um desequilíbrio na pessoa. Porque quando uma pessoa está falando normal, não te incomoda, mas quando o volume alto da voz da pessoa, a intensidade, fala muito, isso é nitidamente uma falta de equilíbrio, né? Tem algo faltando. Se ela estiver vendo aí, por favor, você está incomodando a gente. Por favor, você não aprendeu que as escrituras falam longe de vós toda gritaria? Você não entendeu? Mas sabe, pastor, eu quero, enquanto a gente brincava aqui e dava risada, eu penso que para um cônjuge que está mais equilibrado, até porque na vida a gente não tem como julgar. Eu acredito que uma hora um vai estar mais equilibrado, outra hora o outro, por causa das demandas, vai estar um pouco menos equilibrado. Mas lembrando que o sistema de comunicação de um casamento sempre vai ser o cerne dele. Quando o sistema de comunicação de uma relação começa a ruir, a gente começa a ter problemas muito complicados de serem resolvidos. Então, eu acredito que é prudente, para se ter início de uma melhora desse desequilíbrio dentro do casamento, dentro da família, buscar resgatar o eixo correto de comunicação, buscar salvar esse casamento, essa relação ou essa sanidade através da comunicação. Lembrando que quando a gente fala de comunicação, a gente fala daquilo que não é simples de ser executado, e é exatamente por isso que um dos dois tem que estar equilibrado, porque senão o diálogo de fato não flui. Lembrando que lá em Gênesis, quando o homem quis construir a Torre de Babel para chegar até o céu, enfim, para chegar até Deus, e Deus aborta o plano, ele confunde as línguas. Então, ele mexe na comunicação. E aí um começa a falar alemão, outro chinês, outro italiano, outro espanhol, outro português. E o projeto foi abortado porque não tinha como continuar uma construção quando as pessoas não se comunicavam. Eu digo que o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso casamento, ele aprendeu a lição. Quando ele quer destruir um relacionamento, ele toca na comunicação. Então, ele faz um falar 1 quilo e o outro não entendeu 1 grama. E aí começa-se a falha. Então, se você que está com a gente agora, está vivendo isso, está convivendo com alguém que você está percebendo que essa pessoa está desequilibrada, não está no eixo, e você se vê como um corresponsável para trazer essa pessoa de volta, um dos maiores utensílios que nós temos, depois da oração, é a comunicação.
ganhar essa pessoa através do diálogo, chamá-la para uma conversa franca. E lembrando que a comunicação se dá de formas diferentes. Viu, pastor Diego, pastora Tati? Mulheres e homens se comunicam por razões diferentes. Você falando dessa mulher aí, eu fiquei pensando sobre isso. A mulher consegue, pastor Diego, falar até 250 palavras por minuto. Então, Meu a vizinha Deus! deve estar bem nesse crivo. Meu Deus! Ela deve ter batido Enquanto esse o homem fala 175, é a metade. A mulher, ela tem mais massa cinzenta no cérebro. E o fato dela ter mais massa cinzenta no cérebro faz com que a maioria das suas sinapses nervosas aconteçam do lado direito do cérebro, que é onde ela tem mais massa cinzenta. E é no lado direito do cérebro que está o mecanismo da fala. É por isso que a gente fala mais. A biologia explica. Quando uma mulher está grávida de uma menina, o primeiro músculo que se desenvolve no feto é o músculo da língua. Por que eu estou contando tudo isso? Para que a gente possa saber que o homem, enquanto ele se comunica, ele emite um recado. Mas a mulher, enquanto ela se comunica, ela se relaciona. Isso faz muita diferença. E o cônjuge equilibrado tem que ter essa lucidez para saber quem ele é nessa situação para ajudar o outro a voltar para o eixo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o marido chega em casa e a mulher pergunta: e aí, como é que foi o dia? Ele vai falar: foi bom. E Ótimo. nesse foi bom, há uma mensagem emitida. Ele comunicou, ele emitiu uma mensagem. Na cabeça do homem, se tivesse algo que tivesse feito esse não foi bom, não traduziu o dia, ele falaria. Mas como ele não falou, é porque foi tudo bom. Mas se o marido chega em casa e pergunta para a mulher como é que foi um dia, como ela se relaciona, ela vai contar detalhes. Não foi muito bom, porque a hora que eu acordei, eu percebi que eu estava com dor de cabeça e não tinha o remédio. E aí eu fui sair, e o carro estava sem gasolina, e chamaram na escola do seu filho, e ela vai emitindo emoções enquanto ela se comunica. Então, eu acredito que com oração e com resgate de uma comunicação eficaz, é possível ser a bênção na vida do outro, uma vez que, sendo uma só carne, nós precisamos acreditar nesse processo. Quanto mais eu me santifico, mais eu santifico o outro. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais perto de Deus eu atraio o outro. E se eu estou mais perto de Deus, então eu clamo a Ele que interceda por mim e eu me relaciono na comunicação, fazendo a minha parte para que o outro possa ter lucidez e possa se sentir acolhido nesse tempo. Não há nada pior para uma pessoa desequilibrada, porque não tenha dúvidas. O desequilibrado sabe que ele está desequilibrado. Por mais que isso doa, na maioria absoluta das vezes, a não ser que tenha um componente psicótico, a não ser que tenha algo muito severo, uma ação medicamentosa destruindo todo tipo de lucidez, o indivíduo sabe que ele está desequilibrado. Mas o fato dele saber não diz que ele tem forças para sair do desequilíbrio. É por isso que é importante que ele encontre alguém disponível para ele nesse tempo. Só para vocês terem ideia, que eu termino essa resposta, as estatísticas afirmam que 90% dos suicídios podem ser evitados. Exatamente porque essas pessoas que estão num estágio de desequilíbrio hard, né, já estão sem nenhuma esperança a ponto de querer ceifar as suas vidas, dar cabo da sua própria vida, geralmente elas procuram alguém antes. Elas dão uma ligação, ou elas tentam falar com alguém, ou elas vão até alguém, às vezes não de forma louca, desesperada, mas é como se na cabeça deles assim, olha, se a minha vida for mesmo importante, fulano vai atender minha ligação. Se isso for mesmo importante, fulano vai se importar comigo. Então, o cônjuge que está na casa, que está perto do outro, é muito importante que o outro sinta que você está disponível para ele. E você pode ouvi-lo e não só escutá-lo. Afinal de contas, o escutar é fisiológico, mas o ouvir implica em uma disposição emocional para o outro. Hoje em dia, muitas vezes, a gente escuta, mas não ouve. O ouvir é fisiológico. Se você tem ouvidos e eles não têm nenhuma deficiência, a gente escuta tudo, mas a gente não ouve todas as coisas. Então, eu penso que para auxiliar pessoas, e às vezes não é só o cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é um pai ou uma mãe, às vezes é um vizinho, um amigo, alguém da igreja. Eu preciso estar disponível para o outro. Então, orar pelo outro, me comunicar de forma eficaz, respeitando as diferenças e estando disponível para o outro,
eu penso que a gente pode ajudar muita gente a voltar ao equilíbrio, ao senso de valor, ao senso de importância. E assim a gente vai vencendo as adversidades dos relacionamentos. Amém. Mesmo em tempo de pandemia. Amém. Pastora, teve alguém que me perguntou né, aqui nos pedidos, né, se temor e medo são diferentes. E uma outra pergunta que é minha é se uma crise de ansiedade tem os mesmos sintomas que o ataque de pânico ou são totalmente diferentes? Primeiro eu vou responder do medo e do temor, que é mais simplesinho. Medo e temor são coisas diferentes. Nós podemos temer a Deus, por exemplo. Não tendo medo dele, mas nós tememos a Deus. Até, a Bíblia até diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando eu tenho consciência de quem é Deus, da sua grandeza, eu compreendo que eu não sou igual a ele, que ele não é meu co-igual, que eu não falo como ele. Então eu temo. O temor não é medo. O temor é uma reverência. O temor é um zelo. O temor é uma submissão consciente. Às vezes a gente pode ter temor. Sabe quando existe um componente no medo, que não é esse medo adoecedor, mas é, por exemplo, vocês que moram no Rio de Janeiro, que tem um índice grande de assaltos e de tudo, né? Então você sabe que depois de determinada hora, é imprudente você andar em determinados lugares, você sair tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E às vezes aquilo que se tem não é medo, é temor. Ou seja, eu sei que há um sistema corrompido ao qual eu preciso me sujeitar para me resguardar, se eu quiser preservar a minha integridade. Então, sim, o temor é diferente do medo, uma vez que o medo é um espírito, precisa ser vencido com a presença de Deus habitando em nós. E um temor é aquilo que nós nutrimos diante de pessoas ou circunstâncias que são maiores do que nós. Então, nós reverenciamos, nós nos sujeitamos, nós tomamos guarda, uma posição e uma postura de retaguarda com aquilo que a gente tem temor. Então, nós temos temor a Deus, nós temos temor... Às vezes a gente escuta falar, eu tenho temor dos meus pais, né? E nem, não é necessariamente medo, mas você tem receio de uma pessoa que você sabe que hierarquicamente ocupa um nível maior do que o seu, e você então se resguarda, você se coloca como submisso. Então, essa é a diferença do medo e do temor. Sim. Tati, a ansiedade, a palavra ansiedade tem a sua raiz numa palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A ideia da ansiedade é que tem uma corda no meu pescoço, me impedindo até mesmo de respirar. É por isso que essa semana eu estava vendo no Google que uma das pesquisas que mais aparecem é qual é a diferença da falta de ar da ansiedade e da falta de ar da Covid-19. Por quê? Porque a Covid-19 dá falta de ar e a ansiedade, num grau extremo, provoca falta de ar. Exatamente porque a sensação é de estrangulamento, é de que tem algo apertando o meu pescoço. A ansiedade, ela é uma patologia severa exatamente porque ela é a porta de entrada para a maioria das outras patologias. Opa, cortou um pouquinho. Ligou, não estava sabendo. Então, a ansiedade, ela tem sintoma, principalmente quando ela vem junto com a angústia, Tati. E aí a angústia, ela tem sintomas que a gente rapidamente investiga, que a gente consegue identificar que é angústia. São eles: sudorese, sabe aquele suor frio que vem? Mãos gélidas, é sintoma de angústia. Taquicardia, um coração acelerado, muito... Você está fazendo uma atividade tranquila, que não tem nenhum tipo de gatilho que possa desencadear um desdobramento de um coração acelerado, e o coração acelera. Frio no estômago, sabe aquela ideia que parece de fome, mas você não está com fome, mas o estômago dá uma gelada, é um sintoma de angústia. É sintoma de angústia, falta de ar. Muitas pessoas vão angustiadas para o pronto-socorro e ansiosas, e na verdade elas estão achando que estão tendo um ataque cardíaco e elas estão tendo uma crise de ansiedade. Eu confesso que eu já passei por isso. Eu já passei por isso em 2017.
fez todos os exames, aí o médico falou, olha, eu vou te perguntar, você não está estressado? Isso mesmo. Eu tava assim, deitado, assistindo um filme antes de dormir, e senti a mão suando, eu suando frio, o coração acelerado, falta de ar, mas uma falta de ar muito forte. Sim. Eu fui na emergência, eles verificaram pressão, verificaram tudo. Fizeram eletro. Fizeram eletro. Na época eu já tomava 2 remédios de pressão e aí me mandaram para casa. Eu marquei cardiologista, fui em 3 cardiologistas e os cardiologistas falaram que eu estava bem. Isso daí provavelmente era fruto de ansiedade. O último, ele até verificou minha pressão, mas não falou, porque eu achava que os outros cardiologistas estavam errados. Aí, enfim, o terceiro verificou minha pressão. Aí continuou a consulta e não disse quanto estava a minha pressão, né? Falei, doutor, mas não vai me falar quanto está a pressão se tiver muito alta. Ele viu, é tudo ansiedade. Então, depois Pastor, daí como eu é difícil a gente treinei acreditar no inimigo que a gente não vê. Exato. Muito então, difícil. eu particularmente comecei a mudar minha mente, minha cabeça em relação a isso. Eu melhorei 80%, 90%. Ainda tem aí uns 10% que eu preciso melhorar, eu confesso, né? Que às vezes as pessoas acham que o pastor é super-homem, que não passa por nada disso. Eu tô, assim, dando testemunho. Passei por isso. Mas hoje eu superei. Nem remédio de pressão mais eu tomo. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso que você falou é muito importante, pastor, porque as pessoas consigam compreender que o sintoma existe. Ele está lá. Só porque quando a gente vai buscar um diagnóstico, não tem. Né? Não, olha, está tudo normal, a pressão está equilibrada, você não está tendo um ataque cardíaco, você não está infartando. Então, é o estresse. É porque o corpo, ele é inteligente. E ele vai precisar reagir à carga emocional que a gente coloca nele. Então, se eu vou absorvendo ao longo do dia a contextos ansiosos e, pastor, ansiedade, Tati, ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa, ela não vive no presente. Porque se eu já estou vivendo, eu não preciso de ansiedade para isso, né? Se eu já estou acontecendo aqui, eu não preciso ficar ansioso. Os anseios, eles são com relação ao futuro. Pessoas ansiosas vivem excesso de futuro. Elas estão preocupadas. E a ideia é exatamente essa. Eu me ocupo de algo que eu nem sei se vai acontecer ou não. Então, a gente precisa zelar disso. E, às vezes, eu vejo muitas pesquisas, a ansiedade é o mal do século. Se fosse privilégio desse século, a gente resolveria nesse século. Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente encontra pessoas extremamente ansiosas. A Bíblia é exaustiva em falar de ansiedade, porque ela é inerente à alma humana, ela é inerente à nossa humanidade. Daqui a pouco eu vou falar como é que a gente trata da ansiedade de forma bíblica. E a depressão é excesso de passado. Ó. Essa pessoa aí já deve ter me visto pregar. Porque está falando exatamente, a depressão é excesso de passado. E o estresse, excesso de presente. Então, são as 3 doenças mais vívidas da nossa geração, né? A depressão é excesso de passado. Isso é de desequilíbrio, né? Exatamente. Tudo os excessos. O desequilíbrio é um gerador dos excessos. Uma pessoa desequilibrada, ela sempre está nos extremos. Sempre ela está no extremo. Ela não equilibra facilmente. Então, é muito importante que a gente consiga voltar para o centro, porque esse é o eixo do equilíbrio que faz com que a gente desempenhe a vida do jeito que Deus quer que a gente viva de forma verdadeira, né? E, Tati, a síndrome do pânico, o que é importante ficar muito claro? Os ataques de ansiedade, eles não têm uma constância. Então, vamos dizer assim, eu tenho um ataque hoje, igual esse que o pastor Diego sofreu. Eu tenho um ataque, eu estou em casa tranquilo, de repente eu sinto todos os sintomas. Não necessariamente uma pessoa ansiosa tem ataques de ansiedade. O ataque de ansiedade é o que a gente chama de surto. Ou seja, já há uma luz acendendo de que tem algo que precisa ser consertado. Então, eu preciso buscar ajuda, eu preciso organizar minha vida de novo, eu preciso tomar providências. Mas o ataque de ansiedade, ele é feito de episódios. A síndrome do pânico uma das características dela é que o sintoma ocupa uma frequência. Quando é que a gente deve começar a preocupar? Quando esse sintoma passa de 15 dias seguidos. Aí
já não é mais só uma crise de ansiedade. Aí a gente já pode começar a pensar numa síndrome como a síndrome do pânico, que é a pessoa não consegue lidar com a emoção. Então ela sente essa sensação ansiosa o tempo todo. Falta o ar o tempo todo. O coração dispara a cada período relativo. Não dorme, não consegue desempenhar tarefas simples. E o sentimento e a sensação, ela não vai embora. Então, nem quando você... Porque uma crise de ansiedade, a pessoa tem a crise, todos os sintomas acontecem. Mas aí ela corre para o pronto-socorro. E quando ela vai lá e mede pressão e vê que está tudo bem, o que geralmente acontece é o sintoma ir embora. Porque logo que a ansiedade é excesso de futuro, o indivíduo estava com medo. Eu falei, não, peraí, eu vou morrer. É isso que faz ele ir para o pronto-socorro, né? Eu estou passando mal, eu vou morrer. E aí chega lá, vê que tudo está sob controle. Geralmente o sintoma some. Na crise do pânico, não. Quando a gente está falando de síndrome do pânico, é um sintoma que não passa. Só começa a passar a partir do momento do diagnóstico, juntamente com a ação medicamentosa. Então, a principal forma de identificar a diferença de um transtorno de ansiedade ou de um ataque de ansiedade com uma síndrome do pânico é a frequência do sintoma. Então, essas pessoas que estão nos assistindo, isso é algo muito importante, Tati, muito importante. Porque a síndrome do pânico, assim como a depressão, é uma doença. Não que a ansiedade não seja, mas a síndrome do pânico é algo que deve-se entrar com um componente que se utiliza para a doença, né? Como a depressão, como doença, a gente sabe que tem início, tem meio, tem final. Para a glória de Deus, tem final. E precisa ser tratada com esse tripé, que é a psicoterapia, remédio e fé. Síndrome do pânico, como depressão, quando outras doenças do nosso emocional, precisa ser tratado com esse tripé. Fé, psicoterapia e remédio. A ansiedade, geralmente, a ansiedade essa normal, essa que é comum à maioria dos mortais, não. A não ser que seja um transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente chama de TAG. Quando há transtorno de ansiedade generalizado, também o sintoma é frequente e a gente precisa tratar, porque senão o indivíduo perde por completo a sua qualidade de vida, perturba quem está à sua volta, não consegue desempenhar funções normais e não encontra em si mesmo a resposta para o seu mal. Então, está sentindo tudo isso? Busca ajuda em nome de Jesus. De Jesus, muito bom, muito esclarecedor. Já não temos muitos minutos mais pela frente da live, né? Eu tô vendo aqui que tá meu marido, amor, te amo. Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, meu amigo, Deus abençoe. Quanta saudade. Acho que deu uma paradinha ali. Deu uma parada. Voltei. Voltou. Mas... Gente, olha, o meu pai tá assistindo a live e ele me ligou, foi ele agora. E ele me ligou para falar para mim assim, ó, faz apelo, fala para esses pastores fazerem um apelo. Pode ter gente que precisa voltar para Cristo nessa live. Amém. Então, ele me ligou para falar isso. Olha, querido, então vamos já nessa reta final da live, pastora. Aí fica contigo esse momento aí para fazer o apelo. Isso aí. E depois do apelo, a pastora Tati ora e a gente finaliza. Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando aqui, estou vendo que tem uma galera bem bacana aqui nos acompanhando. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, só vai fazer sentido. Você só vai encontrar o auxílio eficaz, você só vai encontrar o alívio para a sua alma, você só vai encontrar a solução para os seus medos quando você tiver a sua vida entregue ao paradinha. Vamos ver se vai voltar o sinal. Dá uma olhadinha se tá indo bem aí, né? Aí voltou. Filha, ligando. A família unida. Falou pra fazer. Eu vim pra casa para fazer a live, vim fazer umas coisas com minha mãe aqui em Goiânia, mas eu deixei eles lá na fazenda. Sabe aquela fazenda que vocês foram? Então tá lá o meu pai, o meu irmão, os meus filhos. E aí eles decidiram todos se comunicar comigo agora. Me perdoa, gente. Me perdoa. Então eu quero dizer para você que está com a gente
que no meio dessa situação tão estressante que nós estamos vivendo enquanto mundo, de incertezas, de inseguranças, de uma pandemia, a sensação que a gente tem às vezes é que a nossa vida é um barco à deriva num mar muito grande e esse barco caminha sem rumo. Mas eu quero dizer para você que quando você anda com Cristo, você sabe que a sua vida não é esse barquinho à deriva, que esse barco tem um piloto e que esse piloto sabe para onde está guiando e que ele não nos prometeu uma viagem tranquila, mas ele nos prometeu uma chegada segura. Então eu quero convidar você, sabe, você está conosco nessa live, está com uma vida cristã adormecida, morna, ou então conhece Cristo de ouvir falar, você é o nosso convidado. Aí onde você está, você pode render o seu coração a Cristo, entregar a sua vida para Ele, que Ele possa ser o timoeiro do seu barco, que Ele possa ser esse que conduz você nessa viagem, que alenta o seu coração, que afaga a sua alma, que dá segurança para os seus temores, porque com Ele no barco, tudo pode ser diferente. Então aí no seu lugar, onde você está, na sua casa, de frente para o seu celular, você pode entregar a sua vida para Cristo. E a gente vai ficar muito feliz de saber que você fez isso agora. Como se faz? Eu quero te convidar para orar comigo. Nós vamos orar agora. Aí você vai pedir perdão pelos seus pecados. E você vai entregar a sua vida a Cristo. E você vai pedir que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E a partir disso, você nunca mais vai estar sozinho. Então eu quero orar. Se você está tomando essa decisão, depois nos deixe saber. Ou aqui no meu direct, no direct do pastor Diego, da pastora Tati, só para que a gente possa celebrar com você e orar com você. E quero orar abençoando esse povo lindo que está com a gente aqui também. Abençoando a reta final da gravidez, né, Tati? Eu sei que você é cheia de bênçãos. Glória a Deus. Quero deixar um beijo aqui para o seu pai, para sua mãe. Pastora, eu te amo tanto, pastora Márcia. Muito amor por vocês. Apóstolo, o Senhor está no meu coração. A gente chama muito. Apóstolo Ezequiel, pastora Márcia, vocês são muito queridos. Uma família muito amada por todos nós. Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te render graças nessa tarde. Te adorar. Deus, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor é o grande eu sou. Porque o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Pai, eu quero orar na autoridade do nome de Jesus. Pelas vidas que estão conosco agora, participando dessa live. Pai, vidas que às vezes nós não conhecemos, mas como é bom saber que o Senhor conhece. Deus, e se há no nosso meio alguém agora, dentro da sua casa, através desse celular, entregando a sua vida para o Senhor. Pai, nós queremos interceder por essa vida. Pai, que o Senhor possa perdoar os pecados. Que o Senhor possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Amém. E que o Senhor possa andar com ela, tomar o controle desse barquinho. Deus ser o socorro presente na angústia. Ser o Deus que jamais falha. Ser o Deus que alenta a alma, que renova as forças, que prepara o caminho, para que essa pessoa nunca mais se sinta sozinha. Nós a recebemos na família da fé e fazemos festa com isso nessa hora. Pai, quero te louvar pela vida do pastor Diego e da pastora Tati, te louvar pela tua promessa cumprida na vida deles, te adorar por essa criança que está a caminho. Deus, que o Senhor continue guardando, preservando, livrando, dando saúde a Tati nessa reta final de gestação. Nós sabemos que o Senhor já preparou tudo, Deus, que o Senhor já está na sala do parto, que o Senhor já providenciou os médicos, os enfermeiros, toda a equipe técnica. Pai, que o Senhor possa trazer tranquilidade, paz, que excede o entendimento ao coração dela, do pastor Diego, nesse momento tão sublime, que é a chegada do filho. Deus, e todas as pessoas que estão orando comigo agora, que o Senhor possa visitá-la, Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer equilíbrio, paz, que o Senhor possa trazer consolo no meio dessa tempestade, que o Senhor possa aliviar a angústia de alma, que desloque a ansiedade. Pai, no nome de Jesus, guarda os teus filhos, preserva-os, livra-nos, Deus, enquanto nação, dessa pandemia. Nós temos orado para que o Senhor apresse esse tempo. Pai, faça isso. Tem misericórdia do teu povo no Brasil, no fora dele, no mundo todo. Pai, visita com cura, com providência. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle e é certo disso que nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastora Sara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco. Amém. O pessoal está escrevendo aí que foi uma live de alto nível. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são maravilhosos. Vocês são nossa família. Vocês são maravilhosos.
É vocês que são a minha. Eu amo vocês. Amo, intercedo, choro junto, tô feliz junto. E tomara que tudo passe logo para que a gente possa se encontrar. E eu quero pegar esse neném e dar muito beijo nele. Manda um abraço para todo mundo lá na fazenda, pro meu amigo pastor. Ô, pastor, obrigada. Tá? Desculpa, viu, gente? Não, um abraço. É que a tecnologia ainda causa um pouco de confusão na minha família. Eu acho que meu pai acreditava que dá para ligar e ficar na live ao mesmo tempo. Não sei. Mas amém. Deus abençoe. E um abraço para todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Aí. Um beijo para todo esse Rio de Janeiro abençoado. Amém. Todo cara de leão aí, vocês são queridos demais. Amém. Um beijo, gente. Um beijo, Tchau. pastora. Fica na paz. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus.